Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui de novo para que a gente possa ter mais uma aula a respeito dos livros apócrifos. Hoje é a nossa última aula antes da prova, né? E já vou adiantando, a nossa prova vai ser bem simples, vão ser apenas 10 questões, múltipla escolha, cada questão valendo um ponto, tá bom? Podem ficar tranquilos que não vai fugir em nada sobre o que foi ministrado nas aulas, não vai ter pegadinha, nada, porque eu acho injusto até fazer esse tipo de coisa. Então, já adiantando a respeito da prova. Mas, em relação à nossa disciplina, antes da gente começar, eu vou fazer uma breve oração, como a gente sempre faz de costume. Tá bom? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, agradecemos por essa igreja, Senhor, que o Senhor nos colocou para que possamos aprender um pouco mais de Ti e aprendermos mais uns com os outros, Senhor. Usa esse tempo que nós vamos ter de aprendizado para amarmos mais a Tua lei, amarmos mais a Tua palavra e nos dá, Senhor, discernimento a respeito das doutrinas bíblicas, Senhor, porque vivemos tempos sombrios onde há tantas doutrinas falsas, Senhor, se misturando com as verdadeiras, e nós, Senhor, definitivamente não queremos ser enganados. Mas precisamos, Senhor, do Teu Espírito para nos dar clareza a respeito da doutrina verdadeira, Senhor, da Tua Escritura, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos dá mais uma vez discernimento, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Senhor, para podermos responder quando formos questionados a respeito da nossa fé. E quem sabe, Senhor, alcançar até mesmo outras pessoas a respeito disso que estamos falando aqui hoje, Senhor, porque vamos falar sobre pessoas que creem de uma forma diferente de nós, e o nosso objetivo, Senhor, não é vencer uma discussão teológica, Senhor, mas é ganhar almas para Ti, Senhor. Nos dá esse ânimo, Senhor, nos dá esse desejo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei no início, hoje é a nossa última aula, e nós paramos nesse tópico aqui, tipos de heresias ensinadas nos apócrifos. Bom, antes de tudo eu queria deixar claro o que são heresias, né? Essa palavra a gente ouve bastante, né, no meio da igreja, e vocês já devem ter ouvido muito também isso, mas eu queria deixar claro que heresia é qualquer ensino falso que distorce a verdade das Escrituras. Por exemplo, se alguém diz que Jesus não é o Filho de Deus, não é o Messias, não é o ungido do Pai que veio para o mundo para resgatar a humanidade caída, isso sim é uma grande heresia, que compromete todo o evangelho, inclusive. Esse é o pior tipo de heresia que alguém pode falar, mas existem outras heresias mais leves, digamos assim. Não que sejam leves em si mesma, né? Não que não hajam problemas em falar heresias, mas existem sim heresias mais pesadas do que outras. Isso a gente sabe, a gente tem certeza disso. Mas voltando ao conceito, heresia é qualquer doutrina falsa que foge do ensino correto das Escrituras, né? Então, toda vez que vocês ouvirem algo que é estranho às Escrituras, algo que não se encaixa com o ensino do Evangelho verdadeiro, que não se encaixa com as Escrituras, vocês sabem que estão diante de uma heresia, né? E como nós vimos nas aulas anteriores, a Bíblia protestante é o nosso livro de fé de fé e prática. E neles estão os 66 livros que nós cremos que são livros inspirados por Deus, por isso fazem parte do cânon da Bíblia, né? Recordando, cânon significa régua, significa norma. Então, quando nós dizemos que um livro ele faz parte do cânon da Bíblia, a gente está dizendo que esse livro ele passou pelos critérios de admissibilidade da Bíblia, né? Ele precisa ser coerente, ele precisa ter coesão, ele precisa ter coerência doutrinária, ele não pode se contradizer, né? Nem dentro dele mesmo, nem a respeito de outros livros que estão dentro do mesmo cânon da Bíblia. E, ao contrário disso, a gente tem os livros apócrifos, né? Que são livros que vão muitas vezes na contramão do ensino das doutrinas bíblicas, né? Do cânon da Bíblia protestante, que é a que nós usamos, né? Como vocês sabem, a Bíblia católica, né? Ou a Vulgata, que também é o nome que ela tem, ela é composta por 39 livros no Antigo Testamento,
assim como a nossa, mas no Antigo Testamento deles também foram acrescidos 14 livros, que são esses livros apócrifos, né, que são esses livros da nossa disciplina, mais os 27 livros do Novo Testamento. Ou seja, se não fossem esses 14 livros, esses livros apócrifos, né, esses livros falsos, a Bíblia deles seria igual à nossa, mas não é assim. E recordando também, apócrifo significa oculto, escondido, né? Porque esses livros, eles foram admitidos, né? A partir do Concílio de Trento, que aconteceu lá em 8 de abril de 1546, em resposta à Reforma Protestante, né? Vocês devem se lembrar de Martinho Lutero, que apregoou aquelas 95 teses lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517. E até hoje a gente comemora, né? A gente celebra o dia da Reforma Protestante aqui no Brasil nessa data, por causa do que ele fez lá no passado, né? Foi no século XVI, 1517. E em resposta a isso, a Igreja Católica Romana, nesse Concílio de Trento, validou esses livros como livros inspirados por Deus. Mas nós sabemos que de fato não são inspirados por Deus, né? Porque a Bíblia não pode contradizer a própria Bíblia, né? Se foi o Espírito Santo que inspirou os homens do passado a escrever a Bíblia, né? Mais de 150 pessoas escrevendo a Bíblia em torno de 1.500 anos, pessoas que muitas delas eram de nacionalidades diferentes, não se conheceram, e você não encontra nenhuma incoerência palpável na Bíblia, com certeza isso foi inspirado por Deus. Todos os homens que escreveram a Bíblia, que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, eles foram de fato inspirados, porque se você pegar um livro, se você um dia tiver a coragem de escrever um livro, se você for um escritor, uma escritora, eu já ouvi relatos de pessoas, né, a respeito disso. Elas dizem que quando elas vão escrever um livro, elas têm que revisar várias vezes o próprio livro que elas mesmas escreveram, para que elas possam ter certeza de que naquele livro não há nenhuma incoerência, não há nenhuma contradição grosseira que possa invalidar o próprio livro. Então veja, se na Bíblia não há contradição, não há uma incoerência verdadeira, a gente pode ter certeza que todos que escreveram a Bíblia de fato foram inspirados pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Deus, porque se não fosse assim, certamente eles teriam entrado em contradição, inevitavelmente, né? Porque, como eu falei antes, são pessoas que não se conheceram, são pessoas de nacionalidade diferentes, muitas vezes escrevendo em idiomas diferentes, né? Vocês sabem, a Bíblia foi escrita em hebraico, foi escrita em grego e foi escrita em aramaico. Hebraico antigo, aramaico antigo e grego, né? Então, lógico que hoje nós temos a Bíblia traduzida para a nossa língua, mas ela foi escrita em idiomas diferentes e mesmo assim não houve contradição, né? Ao contrário dos livros apócrifos. Hoje a gente vai ver algumas heresias, né? Ou seja, ensinos falsos a respeito de doutrinas que não são verdadeiras, são doutrinas falsas, então nós temos que rejeitar, a gente tem que expelir isso de qualquer forma. Mas como é que eu posso expelir, como é que eu posso rejeitar uma doutrina falsa se eu não tenho a verdadeira dentro do meu coração? Daí a importância da gente dominar bem as doutrinas básicas do Evangelho para que a gente não seja facilmente enganado, né? Como nós oramos no início da aula, hoje em dia a gente vive num mundo de muito engano, de muitos falsos mestres, de muita apostasia, e isso vai cada vez mais aumentar, porque são sinais da volta de Cristo, né? Então, os sinais da volta de Cristo, eles vão cada vez mais ficarem mais intensos, né? Porque os sinais da volta de Cristo são como dores de parto, que anunciam o nascimento, né, dessa criança, e esse nascimento seria a volta de Cristo. Então veja, se as dores do parto de uma mulher vão se intensificando até o momento em que ela finalmente dá à luz a criança, isso significa que a volta de Jesus vai ser precedida por sinais cada vez mais intensos. E dentre esses sinais, a gente tem o aumento da iniquidade, o aumento do engano, a apostasia e de ensinos falsos.
Por isso é muito importante a gente dominar a doutrina verdadeira para que a gente, mais uma vez, não seja facilmente enganados, porque podem ter certeza, vão vir pessoas tentando nos enganar. Mas se nós tivermos a doutrina de Deus, se o Espírito Santo habita dentro de nós, e ele de fato habita, e ele nos lembra a respeito das palavras de Jesus, que são a única verdade confiável que nós temos, as palavras de Jesus, as palavras dos apóstolos, dos profetas, enfim, como diz lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a instrução em justiça e para preparar o homem, para tornar o homem apto para toda boa obra. Ou seja, o homem de Deus, para estar apto e preparado para toda boa obra, ele tem que ser instruído através da palavra de Deus, que ela é divinamente inspirada, né? Então, por isso ela é digna de confiança, por isso ela é digna de aceitação. A gente não está tratando aqui de um livro que foi escrito por pessoas sem entendimento, sem sabedoria. A gente precisa examinar a Escritura tendo zelo com isso, sabendo que foi um livro que foi inspirado pelo próprio Deus. Então a gente precisa dar a importância, dar o peso que esse livro realmente merece, né? Vamos às heresias aqui e vamos rebatê-las logo em seguida, tá bem? Tipos de heresias ensinadas nos apócrifos. Ensinam artes mágicas ou de feitiçaria como método de exorcismo. Tobias 6, do 5 ao 9. Tobias é um dos 14 livros apócrifos, né? Um dos 7 livros apócrifos e mais os acréscimos, né? Porque livros mesmo foram 7, mas houve alguns acréscimos, né? No total deu 14. Voltando para o texto. Tobias 6, do 5 ao 9. E o anjo respondendo disse-lhe: se tu puseres um pedacinho do seu coração sobre brasas acesas, o seu fumo afugenta toda a casta de demônios, tanto do homem como da mulher, de sorte que não tornam mais a chegar a eles. Ou seja, está estabelecendo aqui um ritual místico, um ritual meio que de feitiçaria para expulsar demônios de alguém. Este ensino que o coração de um peixe tem o poder para expulsar toda espécie de demônios contradiz tudo o que a Bíblia diz sobre como enfrentar o demônio, como expulsar demônios de alguém. Deus jamais iria mandar um anjo seu ensinar a um servo seu como usar os métodos da macumba e da bruxaria para expulsar demônios. Satanás não pode ser expelido pelos métodos enganosos da feitiçaria e bruxaria, e de fato ele não tem interesse nenhum em expelir demônios. Ou seja, a Bíblia diz que um reino dividido ele não subsiste. Certa vez, Jesus praticaram, né, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né, e é um dos pecados que a Bíblia diz que é um pecado imperdoável, né? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando eu atribuo ao diabo uma obra realizada por Deus. Quando eu digo que algo que foi feito por Deus, na verdade foi feito pelo diabo. Isso é algo muito sério. Quando Jesus realizava aqueles sinais e prodígios e maravilhas, né, vocês devem imaginar o tanto de inveja que ele causou naqueles fariseus hipócritas que não tinham nenhum poder. Então, eles, para tentar invalidar o ministério de Jesus, eles disseram que Jesus tinha expulsado os demônios daquelas pessoas pelo poder de Beelzebu, né? O chefe dos demônios. Então, veja, não faz nenhum sentido. Jesus sendo filho de Deus, né? Ou melhor, se Jesus estivesse fazendo aquilo pela autoridade do diabo, ele expulsaria o diabo pela autoridade do diabo? Não faz nenhum sentido. A gente vai ler o texto aqui de Mateus 12, 26, que a gente vai ver esse texto, a redação desse texto bíblico que eu estou citando aqui para vocês. Vamos lá. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou: será que esse homem é o filho de Davi? Ou seja, será que esse homem é o Messias? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Aí a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu:
Todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesmo se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer dos seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabam de dizer. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, que é o que de fato ele fazia, então o reino de Deus já chegou até vocês. Ou seja, Jesus estava dizendo, o que vocês estão falando não faz nenhum sentido. Se eu expulso o diabo pelo poder do próprio diabo, eu estou dividindo o reino. Né? E como o próprio Cristo disse, um reino dividido, ele não sobrevive, ele não subsiste. Então, para nós expulsarmos demônios de pessoas possuídas, a gente precisa fazer isso pelo poder de Cristo, pelo poder que há no sangue de Jesus. Né? Deus jamais iria mandar um anjo seu ensinar a um servo seu como usar os métodos de macumba e da bruxaria para expulsar demônios. Um dos sinais apostólicos era a expulsão de demônios, e o que usaram foi o nome de Jesus. Atos 16, 18. Eu vou ler uma passagem em que expulsam demônios na autoridade no nome de Jesus. Para ficar bem evidente isso aqui. Que essa doutrina falsa que é ensinada nos livros apócrifos de expulsar demônios através de uma arte de feitiçaria e de macumba, isso não tem nenhum embasamento bíblico. É uma coisa até meio óbvia, né? Para nós. Mas para aqueles incautos, aquelas pessoas que possam ainda estar um pouco confusas, talvez seja melhor a gente deixar bem claro essas coisas. Atos 16, 18. Vamos lá. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, isso aqui é Paulo e Silas na prisão, né? Essa passagem é bem conhecida. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores, ou seja, não era do interesse daquelas pessoas que estavam tirando proveito dela que o demônio fosse expulso, porque eles iriam perder a fonte de lucro deles. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Olha que curioso, uma mulher possuída por demônios sabia que eles tinham sido enviados por Deus para anunciar as boas novas. Impressionante, né? Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem. Que espírito era esse? Um espírito imundo, né? O espírito do diabo. Eu ordeno que, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade. Olha só que absurdo, né? Expulsaram demônios da mulher, que era a fonte de lucro deles, e isso causou tanta revolta neles que eles levaram Paulo e Silas até as autoridades. Ou seja, muitas vezes, para a gente fazer a vontade de Deus e exercer dons do Espírito Santo, a gente vai contrariar o interesse de algumas pessoas, né? E às vezes atrair para a gente até uma certa antipatia. Mas não importa, o que importa é fazer a vontade de Deus aqui na Terra. Mais uma vez, para a gente poder finalizar essa doutrina falsa, que os livros apócrifos ensinam sobre artes mágicas ou feitiçarias como método de expulsar demônios, já ficou bem claro através desses dois textos, né, de Atos 16 e Mateus 12, que demônios são expulsos pela autoridade no nome de Jesus, e nada mais do que isso. Tudo que for além disso é coisa da mente humana, é coisa inventada, não é algo que a gente pode confiar. Amém? Vamos lá para outra doutrina falsa. Os livros apócrifos ensinam que esmolas e boas obras limpam pecados e salvam a alma. Tobias 12, do 8 ao 9. Esse livro de Tobias é perigoso, hein?
A esmola livra da morte eterna, e é a que apaga os pecados, e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Eclesiástico 3:33. Desculpem. A esmola resiste aos pecados. Esse é o primeiro ensino de Satanás, o mais terrível, e se encontra basicamente em todas as seitas heréticas. Ou seja, todas as seitas, né? Todas aquelas doutrinas falsas que falam que boas obras, esmolas, podem limpar os pecados, estão tirando Jesus do centro do evangelho. Estão dizendo que nós, através das nossas boas obras, podemos obter salvação por nós mesmos. E vocês sabem, Efésios 2, 8 e 9, o que diz? Pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Isso é uma coisa muito básica que a gente precisa ter na nossa corrente sanguínea. Boas obras não salvam. Embora elas evidenciem que alguém nasceu de novo, as boas obras em si mesmo não têm nenhum poder salvífico, né? Afinal, se nós pudéssemos ser salvos através das boas obras que praticássemos, por que Jesus teria morrido na cruz, então? Para remir os nossos pecados, não é mesmo? Então, o que salva o homem é o sangue de Jesus, é o arrependimento mediante a fé e a graça de Deus habitando dentro dessa pessoa e convencendo ela a respeito dessas coisas, né? A salvação é pela graça, por meio da fé, e nada mais do que isso. Embora boas obras sejam coisas boas que nós precisamos nos esforçar para realizar, a gente não pode atribuir a elas poder salvífico, senão a gente vai entrar numa tendência de tentar sempre alcançar Deus por meios próprios. E a verdade é que o único acesso para Deus, a única porta que nos leva a Deus é Cristo Jesus, o Filho dele, né? Se Jesus não tivesse vindo, não tivesse morrido pelos nossos pecados, né? Tivesse carregado todo o peso da culpa e da ira do Pai, né? Que deveria recair sobre nós, né? E ele viveu uma vida perfeita, cumpriu a lei de maneira substitutiva, né, no nosso lugar, morreu aquela morte horrível, aquela morte humilhante, né, a morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia para a glória do Pai. Quando Jesus ressuscitou, isso significa que o Pai aceitou o sacrifício dele como válido. Então, todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, ele obtém a salvação por meio da graça, mediante a fé. E se é pela graça, mediante a fé, obras estão descartadas como meio de salvação, né? E isso aqui é algo horrível, essa doutrina de que boas obras possam limpar alguém. Esse é o primeiro ensino de Satanás e o mais terrível, e se encontra basicamente em todas as seitas heréticas. A salvação por obras destrói todo o valor da obra vicária de Cristo em favor do pecador. Se caridade e boas obras limpam nossos pecados, nós não precisamos do sangue de Cristo. Então, toda vez que alguém exagera em dizer que há boas obras, toda vez que alguém fica pregando sobre boas obras e para de falar de Jesus, essa pessoa está cometendo uma heresia terrível e tá tirando o sangue de Jesus da centralidade da nossa salvação, né? Sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A Bíblia deixa isso muito claro, né? E quando lá no Antigo Testamento os sacerdotes eles tinham que sacrificar um cordeiro perfeito, um cordeiro macho perfeito, aquilo estava prefigurando Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como dizia João Batista, né? Então, se a gente coloca obras, se a gente coloca piedade, se a gente coloca conhecimento, se a gente coloca busca de santidade, até mesmo busca de santidade, pode ser algo que pode nos levar a pecar se a motivação for errada. É lógico que nós temos que buscar crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? A Bíblia diz, sede santos, pois eu sou santo. Né? Nós precisamos crescer em santidade, crescer em graça, em estatura, em conhecimento a respeito do santo. Mas a gente de maneira alguma pode achar que isso está nos fazendo mais próximos de Deus, mais aceitáveis diante de Deus do que já éramos no início, né? Porque, veja, aquela situação do ladrão na cruz, para mim, é uma coisa muito escandalosa, né? Porque se nós pararmos para pensar,
aquele homem teve tempo de se arrepender, mas não teve tempo de praticar nenhuma boa obra depois da conversão, porque logo depois da conversão, logo depois de ter encontrado Cristo e ter percebido que ele é o Filho de Deus, ter se arrependido dos pecados, a ponto de pedir para Jesus se lembrar dele quando chegasse no reino, aquele homem encontrou a salvação, mas, mais uma vez, não conseguiu realizar nenhuma boa obra. Isso já deixa muito claro de que a salvação não depende das obras. Embora, mais uma vez, as obras sejam algo que testificam a respeito do novo nascimento de uma pessoa, mas as boas obras em si mesmo não têm poder nenhum, porque uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa que ainda não tem o caráter de Cristo sendo formado nela, essa pessoa também pode realizar boas obras. E se nós não vigiarmos, podemos fazer até boas obras, praticar boas obras pelas motivações erradas. Mas Deus, ele esquadrinha os nossos corações e conhece até mesmo as nossas motivações mais íntimas. Então, até mesmo as nossas motivações, nós precisamos sempre vigiar e estar alertas a respeito delas, para que não incorramos, né, em uma justificação pessoal, em uma justificação própria, em uma justificação que tira Jesus do centro do evangelho e coloca as nossas boas obras e a nossa vida santa como objeto para nos tornar aceitáveis diante do Pai. E não é sobre isso, é sempre sobre Jesus. Se caridade e boas obras limpam nossos pecados, nós não precisamos do sangue de Cristo. Porém, a Bíblia não deixa dúvidas quanto ao valor exclusivo do sangue de Jesus. É exclusivo, exclusivo. Não há salvação sem derramamento de sangue. Porém, a Bíblia não deixa dúvidas quanto ao valor exclusivo do sangue como o único meio de remissão, de remissão e perdão. É o único meio, não há outro meio. Eu vou ler Romanos 3, 20, 24 e 29. Para a gente deixar isso bem claro, bem ajustado. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Olha só que curioso, a lei não foi dada para nos salvar, a lei foi dada para mostrar quão mal nós somos. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Deus não faz distinção de pessoas. Todos aqueles que vêm até Ele em arrependimento e contrição e crendo nele, confiando nele totalmente, essas pessoas obtêm salvação. Versículo 23, esse é bem famoso, né? Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por meio dos nossos pecados. Ou seja, o resgate, né? Jesus comprou a gente para o Pai, né? Por meio do sangue dele. O resgate que nós fomos incluídos nele, né? O resgate que nos alcançou foi comprado por sangue, não por boas obras, né? Então nós não podemos resgatar a nós mesmos por meio de uma vida santa, de uma vida mais piedosa, embora isso seja bom, né? Mas no sentido da salvação, isso não vai acrescer em nada a ninguém. E isso é uma grande dificuldade que muitos católicos têm, né? Curiosamente, os católicos são os que acham que os livros apócrifos são inspirados por Deus. Infelizmente, quando nós olhamos para um católico típico, né, a gente vê alguém que acha que pagar promessas, né, rezar Ave Maria e esse tipo de coisa, são pessoas que acham que essas coisas vão torná-las mais aceitáveis diante de Deus, vão limpá-las, né, vão purificá-las dos seus pecados e vão as aproximar de Deus, né? Mas o meio não é esse, o meio é somente por meio de Jesus, né? Não há nenhum outro nome
além do de Jesus, pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia diz também sobre isso, né? A Bíblia também fala, se eu não me engano, é 1 Timóteo 2,5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Eu não tenho certeza se é 1 Timóteo 2,5, mas eu tenho quase certeza que é. Possa ser que eu esteja errado em relação à localização do versículo, mas tenho certeza que isso está escrito na Bíblia. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, a mediação não é obras, não é caridade, não é piedade, não é fazer nada para ninguém, para obter algum favor diante de Deus. O meio não é esse, o meio é unicamente Jesus. Vamos para mais uma aqui. Ensinam o perdão dos pecados através das orações. Essa aqui é interessante. Eclesiástico 3:4. O que ama a Deus implorará o perdão dos seus pecados e se absterá de tornar a cair neles. Como se nós pudéssemos controlar, né? Controlar e dizer, amanhã eu não vou cair nesse pecado de novo. Nós não temos esse poder. E será ouvido na sua oração de todos os dias. Eu vou ler de novo o versículo, né? O falso versículo. O que ama a Deus implorará o perdão dos seus pecados e se absterá de tornar a cair neles, e será ouvido na sua oração de todos os dias. O perdão dos pecados não está baseado na oração que se faz pedindo perdão. Isso aqui é uma coisa que muitas vezes eu vejo até alguns irmãos protestantes evangélicos achando que há poder na oração deles, né? E muitas vezes a gente sabe que a oração, quando ela é respondida por Deus, sim, ela obtém graça, obtém perdão de Deus, mas a nossa oração em si mesma, ela não tem poder. Poder tem aquele que ouve as nossas orações. Esse sim tem poder para realizar os nossos desejos e muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz também a respeito disso. Então veja, não existe isso de oração forte, oração fraca. A nossa oração, ela precisa ser apenas um reflexo daquilo que Deus está falando lá em cima. A Bíblia diz que se nós orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, muitas vezes oramos e não somos atendidos e Deus não nos ouve. E podemos até ficar frustrados com Deus e decepcionados ou com raiva de Deus, achando que Ele não nos ouve. Mas, na verdade, Deus ele tem compromisso com Ele mesmo e com todos aqueles que estão em direção a Ele. O compromisso de Deus não é em fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade dEle aqui na terra como é no céu. E se as minhas orações vão de encontro à vontade dEle, sim, as minhas orações serão respondidas, todas elas. Mas se as minhas orações não vão de encontro à vontade dEle, as minhas orações não vão ser respondidas. Então a gente precisa crescer em maturidade e não ser como crianças que ficam tristes, que ficam chorando, esperneando quando não tem um pedido do Pai atendido. Mas o Pai ele conhece lá na frente, o Pai tem muito mais sabedoria, o Pai ele conhece coisas que nós não conhecemos. A nossa visão, muitas vezes ela é limitada a respeito de coisas que nós vivemos e de presunções nossas, de expectativas humanas. A Bíblia fala que o homem faz planos, mas que a resposta certa vem da boca do Senhor. Provérbios 16 fala sobre isso, né? Então, muitas vezes nós não temos as nossas orações respondidas, não porque Deus não nos ama ou porque Ele não se compadece de nós, mas porque nós estamos orando errado. Não estamos orando segundo a vontade dEle, mas estamos orando segundo a nossa própria vontade. Então, enquanto nós oramos fora da vontade dEle, Ele não vai nos ouvir. Vou ler 1 João 5, do 14 ao 15, que fala a respeito disso, das orações que são respondidas segundo a vontade do Pai. E depois vou ler um versículo que está aqui na apostila, né? 1 João 1, 9 e 1 João 2, 12. Primeira João 1, 9.
Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora 1 João 2, do 1 ao 2, do 1 ao 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Ou seja, o perdão nós não obtemos através de uma oração segundo a minha vontade, mas segundo o sangue de Jesus. Ele mesmo é o sacrifício que nos reconciliou com o Pai. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Ou seja, não é uma oração que vai me fazer ser perdoado, mas é uma oração segundo a vontade do Pai. E uma oração de alguém arrependido, de alguém que confessa os seus pecados, abandona, que vem em direção a Deus realmente arrependido, né? Então, o perdão dos pecados de alguém não está na oração que aquela pessoa realiza, mas está, mais uma vez, no sangue de Jesus, que purifica essa pessoa e a limpa de uma vez por todas, definitivamente, né? O sacrifício definitivo, não mais um sacrifício temporário como era no Antigo Testamento, quando os sacerdotes precisavam sacrificar animais diversas vezes, né, em favor do povo, mas Jesus Cristo, ele morreu de uma vez por todas para salvar todo mundo, ou seja, todo aquele que vai vir em direção ao Pai em arrependimento, né? E não é a nossa oração que nos salva, mas é Jesus que nos salva. E muitas vezes Jesus nos salva por meio, sim, ele usa a oração para nos salvar, mas não é a nossa oração em si que salva, é Jesus que nos salva. Então veja, tanto essa heresia como a das boas obras que limpam, quanto das artes mágicas ou feitiçaria para expulsar os demônios, todas essas heresias que nós falamos até agora e as próximas também, a gente tem algo em comum. Estão tirando Jesus do centro do evangelho, estão colocando outras coisas, estão colocando obra de feitiçaria, estão colocando boas obras, estão colocando até oração como algo mais importante do que o próprio Cristo, que é o nosso sumo sacerdote e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As orações dele, sim, são poderosas, né? Mas a Bíblia diz que nós sequer sabemos como orar como convém, né? Ai de nós se não fosse Jesus corrigindo as nossas orações imperfeitas para fazê-las chegá-las de maneira perfeita ao Pai, para que sim, Ele nos atenda, quando for da vontade dEle. Eu vou ler agora 1 João 5, do 14, ou melhor, do 14 ao 15. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Eu comecei no 13, na verdade, não no 14. Agora sim o 14. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos, segundo a vontade dEle. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação às nossas orações, né? Nós precisamos pedir discernimento a Deus até para fazer as orações certas. Mas isso é algo que a gente adquire com o tempo, né? Através de maturidade, através de discernimento, não é algo que vai vir da noite para o dia. Uma outra heresia falsa, que essa é bem conhecida, né, dos livros apócrifos, é a tal da missa de sétimo dia, né? Quem nunca ouviu falar na famigerada missa de sétimo dia, que os católicos fazem isso. Mas isso é uma doutrina falsa que os livros apócrifos ensinam. Ensinam a oração pelos mortos, segundo Macabeus 12, do 43 ao 46. E tendo feito uma coleta, mandou 12.000 dracmas de prata a Jerusalém, para serem oferecidas em sacrifícios pelos pecados dos mortos. É, pois, um santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados, mais uma vez, tirando o sangue de Jesus do centro do Evangelho, e colocando orações pelos mortos como com poder para remover pecados de alguém. Olha só o nível da tolice. Nesse texto falso de um livro não canônico, que contradiz toda a Bíblia,
que a Igreja Católica Romana baseia sua falsa e herética doutrina do purgatório. Vamos lá, o que é o purgatório? A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está destinado a viver uma única vez e depois disso segue-se o juízo. Ou seja, a Bíblia não estabelece a escritura, né, que nós temos como verdadeira e de fato é verdadeira, ela não estabelece um lugar transitório entre céu e inferno. E o purgatório seria esse lugar. É um lugar onde as pessoas que ainda não alcançaram a graça de maneira plena, elas ficariam ali até serem purificadas pelas orações, né, dos irmãos que estão vivos, até que elas possam alcançar um estado de graça mais pleno, e aí sim elas vão ascender ao céu. Né? Mas a Bíblia não fala que é assim. A Bíblia diz que, mais uma vez, que o homem está destinado a viver uma única vez e depois disso se segue o juízo. Eu vou ler uma parábola muito famosa aqui, que é a parábola do rico e do mendigo, que deixa isso muito claro, que não há como pessoas vivas e pessoas mortas se comunicarem. A Bíblia diz que na sepultura não há nenhuma obra, não há nada ao que fazer, né? Não há beleza, não há nada. Ou seja, na sepultura ninguém pode fazer nada, ninguém pode ouvir nada de alguém que está vivo aqui na Terra, né? Da mesma forma, nós que estamos vivos não temos o poder de nos comunicarmos com pessoas que já morreram. Isso não tem nenhum respaldo bíblico, né? Muito menos interceder por pessoas que já morreram. Então, se você ama alguém, sabe que esse alguém está fora de Cristo, está sem Cristo, e se você realmente ama essa pessoa, você quer que ela seja salva. Então, se você tem esse objetivo, faça isso agora, enquanto ela está viva. Não espere ela morrer para ficar arrependido ou com um certo remorso por não ter feito nada. O momento certo de alguém ser salvo é enquanto está vivo. Depois que essa pessoa morreu, acabou toda a esperança para ela. Não há mais o que se fazer. Apenas aguardar o dia do julgamento. Eu vou ler Lucas 16:26, que é essa parábola que eu estava comentando com vocês. Vou começar no 19, na verdade, para contextualizar melhor. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Tinha uma vida bem miserável, né? Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Ou seja, tanto a vida do rico como do pobre, né, estão com os dias contados. A gente precisa vigiar a respeito disso. Às vezes, ter uma condição social melhor, ser um pouquinho mais abastado, pode dar ao homem a falsa sensação de que ele não vai prestar contas, de que a vida dele está boa aqui na Terra e de que não há um dia de prestação de contas, mas o dia da prestação de contas, de fato, vai chegar para todas as pessoas, independente da classe social e da posição que elas ocupam. Então, que a riqueza ou que viver uma vida boa aqui na Terra nunca tire os nossos olhos desse dia, de que um dia nós vamos prestar contas a respeito da nossa vida. Então, a gente precisa se preparar para encontrar com o Senhor, amém? O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ou seja, ele estava no inferno, né? Tormento só pode ser no inferno. Ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Ou seja, depois que a pessoa vai para o céu, vai para o inferno,
Não há mais o que fazer, não há mais como mudar esse estado de morte ou de vida eterna. O rico disse: por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem nesse lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Ou seja, Abraão, nessa parábola que Jesus está contando, estava dizendo, eles têm os profetas, têm Moisés para falar para eles e eles se arrependerem. Se eles não ouvem a eles, não vão ouvir, mesmo que alguém ressuscite dos mortos e vá falar com eles. Ou seja, se eles não estão ouvindo alguém que está vivo, eles vão ouvir pessoas mortas. Se eles não ouvem pessoas que falavam em nome de Deus, que falam em nome de Deus, né? Até hoje, através das escrituras, eles não vão ouvir uma pessoa que foi ressuscitada dos mortos. Eles sequer vão crer que essa pessoa de fato ressuscitou nos mortos. Ou seja, não há uma segunda chamada, não há repescagem, né, no quesito da salvação. Depois que alguém morre, o destino dessa pessoa está selado e esse destino ele é eterno, ele é definitivo. Não há mais nada que a gente possa fazer em relação a isso, né? A não ser a gente temer também, a gente vigiar e olhar para nós, olhar para nossa vida e pensar: se Jesus me chamasse hoje, eu estaria pronto para me encontrar com Ele? Isso é algo que a gente precisa pensar e pensar de maneira séria. Vamos lá. A existência de um lugar chamado purgatório, a gente já falou sobre isso, né? A Sabedoria 3, do 1 ao 4, diz assim: as almas dos justos estão na mão de Deus, e não os tocará o tormento da morte. Pareceu aos olhos dos insensatos que morriam, e a sua saída desse mundo foi considerada como uma aflição, e a sua separação de nós como um extermínio, mas eles estão em paz no céu. E se eles sofreram tormentos diante dos homens, a sua esperança está cheia de imortalidade. É uma coisa até meio sem sentido, difícil até de entender, né? A Igreja Católica baseia a doutrina do purgatório na última parte desse texto, onde diz: se eles sofreram tormentos diante dos homens, a sua esperança está cheia de imortalidade. Ou seja, segundo essa doutrina falsa do purgatório, se alguém viveu uma vida triste aqui na Terra, uma vida ruim, essa pessoa com certeza vai ser salva. Se alguém viveu uma vida boa, provavelmente não vai herdar a vida eterna. Como se a salvação dependesse da pessoa ser rica ou da pessoa ser pobre, né? É uma grande loucura pensar assim. Vamos ler mais 2 versículos que falam a respeito do purgatório, para a gente encerrar essa heresia e partir para a próxima, que é a última. 1 Coríntios 15, do 55 ao 58. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é vão ou inútil.
Ou seja, não existe um lugar transitório onde alguém vai ficar esperando ter mais graça através de oração de pessoas que estão vivas, né? A morte espiritual, ela é vencida através do sangue de Jesus, né? E esse versículo deixa isso muito claro. Jesus, ele venceu a morte pela gente. A morte dele e a ressurreição ao terceiro dia simboliza que nós também um dia vamos morrer, vamos ser sepultados, mas um dia também seremos ressuscitados dos mortos, né? Pelo mesmo poder que ressuscitou o nosso Senhor Jesus. Esse é o mesmo poder de Deus que vai ressuscitar o nosso corpo também. E não somente vai nos ressuscitar, mas vai nos dar um corpo glorificado semelhante ao de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Do 13 ao 18. Esse versículo eu acho muito lindo. A esperança da ressurreição. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor Jesus voltar, não iremos ao encontro deles antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo, com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão, depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Ou seja, quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados primeiro, e aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar vão ser levantados aos ares e vão se encontrar com Jesus. E estaremos com ele para todo sempre. Mas antes de nós, aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados e vão ter os seus corpos glorificados. Ou seja, em nenhum versículo na Bíblia que fala sobre morte, que fala sobre vida eterna, a gente encontra essa doutrina falsa do purgatório. Então, mais uma vez, não vamos dar credibilidade àquilo que a Bíblia não testifica. Amém? Se a Bíblia disse, a gente diz. Se a Bíblia não diz, a gente não diz. A gente não tem que inventar coisas e nem ir na onda, né, de doutrinas falsas e de ensinos heréticos, porque isso é muito perigoso, isso pode corromper o nosso coração. A nossa última doutrina falsa, para encerrar a disciplina, Tobias 5, do 15 ao 19, diz assim: peço-te que me digas de que família e de que tribo és tu. O anjo Rafael disse-lhe: mas para que te não ponhas em cuidado, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. O anjo de Deus não poderia... Eu vou ler de novo, achei esse versículo um pouco confuso. Peço-te que me digas de que família e de tribo és tu. O anjo Rafael disse-lhe: mas para que te não ponhas em cuidados, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. Ou seja, o anjo Rafael disse que ele era Azarias. Ou seja, uma pessoa tem uma identidade e diz que na verdade tem outra identidade. Ou seja, esse anjo aqui supostamente estaria mentindo. O anjo de Deus não poderia mentir sobre a sua identidade sem violar a própria lei santa de Deus. Deus não mente, então o anjo não pode mentir. Todos os anjos de Deus foram verdadeiros quando lhes foi perguntado a sua identidade. Vocês se lembram que lá no início, lá na primeira página da nossa apostila, deixa eu ver se é a primeira mesmo. É a primeira, sim. Quando a gente fala que cânon significa cana ou régua, que é o padrão, a norma de um escrito, de um livro,
e que para ele ser julgado como inspirado, ele tem que passar, né, nesse parâmetro, né, nessa régua, nesse cânon. E duas das características, né, que fazem os livros da Bíblia serem considerados inspirados são duas delas que eu quero chamar a atenção aqui agora. A letra C, concordância com outros livros. Ou seja, nesse livro apócrifo de Tobias, capítulo 5, do 15 ao 19, a gente vê um anjo mentindo a respeito da sua identidade. Isso não é coerente com os outros livros da Bíblia, do cânon da Bíblia, né? Então a gente já pode facilmente rechaçar isso, porque um livro ele tem que concordar com outro livro. Como eu falei lá no início, ele não pode se contradizer, ele não pode cair em contradição ou incoerência, porque isso invalida, né? Isso invalidaria todo o livro, na verdade. E a letra F, confiabilidade doutrinária. Se durante toda a Escritura o Espírito Santo inspirou homens a escreverem relatos bíblicos de aparecimento de anjos, né, que são servos, a pessoas se identificando como mensageiros de Deus, e esses anjos, nessas passagens que eu estou citando, eles não mentiram a respeito da identidade deles, como pode, nessa passagem desse falso livro de Tobias, o anjo mentir a respeito da sua identidade? Um anjo supostamente chamado de Rafael pedir para ser chamado de Azarias. Não faz sentido isso. Então a gente já pode claramente desprezar isso, né? Porque a Bíblia não contradiz a outra Bíblia. A Bíblia não contradiz a própria Bíblia, desculpem. E a Bíblia precisa ser confiável, né? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e digna, né, de confiança, digna de aceitação. Se a gente confia em um livro da Bíblia, a gente precisa confiar em todos eles. A gente não pode confiar em um livro e não confiar em outro. A gente precisa confiar em toda a Escritura. Então, esse livro não faz parte do cânon da Bíblia por causa disso, porque é um livro que mente. É um livro que fala de relatos mentirosos. 1 João 2, do 22 ao 24, eu vou ler para a gente terminar. E o interessante é que não faria sentido, né, o Espírito de Deus inspirar homens a escreverem um relato mentiroso, um relato de um anjo que mente a respeito da sua identidade. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho também tem o Pai. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que nos prometeu. Ou seja, esse versículo aqui, ele mente a respeito da identidade de um anjo. Se esse livro fosse um livro inspirado por Deus, mentindo a respeito da identidade de um ser, por que ele não poderia mentir a respeito de Jesus também? Então, olha só como é que isso é algo intrigante e algo perigoso, né? Se um livro ele mente a respeito da identidade de um personagem desse livro, no caso aqui um anjo, por que ele não poderia mentir a respeito de outra pessoa que está sendo identificada nesse livro, no caso Cristo? Então veja, se fosse admitido dentro do cânon da Bíblia uma mentira a respeito da identidade de um ser que foi enviado por Deus, um mensageiro, por que a Bíblia também não poderia mentir a respeito da identidade do próprio Cristo? Mas a gente sabe que a Bíblia não mente a respeito de Jesus. Por isso a gente sabe que esse versículo aqui é impossível de ser algo inspirado por Deus, porque Deus não iria mentir a respeito da identidade de alguém que veio dele. Da mesma forma que o Filho ele foi enviado do Pai, e o Pai ele não mente a respeito do Filho, nem o Filho mente a respeito do Pai, o Espírito Santo, que foi quem inspirou os homens a escreverem a Bíblia, ele não iria inspirar pessoas a mentirem a respeito da identidade de um anjo, né?
Eu vou ler mais um versículo aqui. Eu achei que seria o último, mas eu tô vendo que tem outro aqui. Lucas 1:19. O anjo respondeu: Sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Aqui está fazendo um relato bíblico, né, de uma passagem muito conhecida de que quando Zacarias, né, pai de João Batista, recebeu do anjo de Deus a mensagem que a esposa dele, Isabel, daria à luz a um filho. Né? Só que como ela era uma mulher idosa, já de idade avançada, e eles já não estavam mais em idade fértil, ele desacreditou, né, da mensagem que o anjo estava trazendo da parte de Deus. E em punição, por causa da incredulidade dele, ele ficou mudo durante um tempo. Ou seja, Deus enviou um anjo que não mentiu a respeito da sua identidade. Ele disse, sou Gabriel, e de fato ele era Gabriel. E ele se identificou a Zacarias e falou para ele a mensagem de Deus. E aquela mensagem se cumpriu. Ou seja, tudo aquilo que Deus diz por meio dos profetas, por meio disse no passado por meio de anjos, tudo de fato se cumpriu. Então Deus é confiável, Deus não mente, Deus não pode mentir, né? Porque mentir é pecado e Deus é santo. Né? Isso é uma coisa até meio óbvia da gente falar, mas às vezes é bom falar o óbvio também. Bom, então a nossa disciplina termina por aqui. Espero que eu tenha sido claro naquilo que eu tentei passar para vocês. Mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E eu vou colocar lá no grupo daqui a pouco esse vídeo e vou estabelecer os prazos, né? Para a gente entregar os resumos da aula e para que vocês possam assistir a aula também. Semana que vem, mais uma vez, é a nossa prova. Vão ser 10 questões, múltipla escolha, cada questão valendo um ponto. Tá bom? Espero ter sido claro mais uma vez e me perdoem se eu falei alguma besteira aqui ou se não fui claro a respeito de alguma coisa. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite.